Olá, alunos! Aqui é o professor Ricardo Balbio e hoje nós vamos conversar sobre o PET Volume 4, segundo ano do ensino médio, semanas 3 e 4. Nós estávamos estudando até então termodinâmica, né? Agora nós vamos mudar de assunto, né? Essas 3 últimas semanas aí do quarto bimestre nós vamos estudar ondas e propagação delas, né? E todos os fenômenos relacionados a isso. Bem, nós vamos começar então entendendo o conceito de onda, né? Entendendo as características de uma onda e a utilização dessas ondas assim no nosso dia a dia. Um jeito mais simples e visual de compreender uma onda, né, é isso que ele está mostrando aqui, que é você fazer uma ondulação numa corda e essa ondulação vai se propagar. Então, essa é uma onda feita, é, uma onda mecânica, né, feita aqui com uma corda. Esse é o ponto básico. A gente vai ver que onda é algo, né, tem mais complexo do que isso. Porém, entendendo, né, esse formato básico aqui vai nos ajudar bastante. É, bom, isso é uma onda, isso é um formato de uma onda. Né? Se você vai fazendo essas ondulações numa corda, né, ou uma outra forma que é legal de perceber uma onda, imagina uma piscina e você taca uma pedra do alto assim no meio da piscina, né? Essa pedra vai fazer com que a água da piscina forme ondulações também. Pois bem, essas ondas elas podem ser de alguns tipos diferentes, né? Como a gente falou dessa corda, ou como a gente falou de uma pedra caindo na água, ou até mesmo as ondas sonoras, né, que é o ar se movimentando, a gente chama de ondas mecânicas. Não sei se vocês já repararam um som, uma caixa de som muito alta, se você encostar a mão nela, você sente uma vibração ali da caixa, que é justamente a vibração que está gerando o som no ar. Então, se você está no local, no vácuo, né, no espaço sideral, lá não existe som. O som precisa do ar ou de outro meio para se propagar. É, as ondas eletromagnéticas, que são ondas que a gente chama de ondas que não têm essa necessidade, né, de um meio material, ela se auto reproduz, né? Por isso que é eletromagnética. Vocês vão entender melhor esse conceito no terceiro ano. Mas são as ondas, né? Normalmente essas ondas invisíveis, a gente não consegue ver, mas tem muita utilização no nosso dia a dia. Por exemplo, a luz é uma onda, né? As ondas que estão dentro do equipamento do micro-ondas que esquenta a comida, as ondas propagadas por aqueles equipamentos de raio-x, né, quando a gente quer ver um osso, algo assim, as ondas de rádio, as ondas de internet, né, de celular em geral, as ondas de televisão, né, todas essas ondas ligadas a equipamentos são ondas eletromagnéticas. O PET também colocou essas ondas gravitacionais, é algo que é estudado lá, o Einstein, né, inclusive, que propôs essa ideia, e muito recentemente alguns cientistas conseguiram pela primeira vez captar esse tipo de onda. Antes era só uma hipótese, né? Uma hipótese muito bem embasada, mas que ainda não tinha sido validada por um experimento e bem recentemente foi, né? Tanto que a maioria dos livros didáticos ainda nem colocam muito essas ondas, não se preocupem tanto com elas. Né? Essas ondas aqui estão muito presentes no nosso dia a dia. Né? Quando ligo o meu rádio, né, ou ligo minha televisão, eu estou captando uma onda eletromagnética do sinal dessa TV e a TV converte em luz, né, nas imagens que saem, que é outra onda eletromagnética, e converte também em som, que é uma onda mecânica. Então você vê que a gente está usando o tempo todo. Né? Elas podem ser longitudinais ou transversais. É,
longitudinal, né, a vibração ocorre na mesma direção da propagação, como a gente viu aqui, né, da corda. Não, a corda ao contrário, a corda é transversal. Porque olha só, a corda está indo para cima e para baixo e a onda está indo na horizontal. A longitudinal é, por exemplo, o som. Se você vê uma onda de som, ela é a vibração e o sentido é na mesma direção. Tá? Pode ser uni-, ou tridimensional. Aqui dá alguns exemplos. E aí aqui é a parte muito importante, que a gente tem que entender as características. Então isso é uma onda padrão, pode ser uma onda de rádio, de TV, de celular, pode ser uma onda de luz, tanto faz. Isso é uma onda padrão. Quando eu olho para essa onda, eu posso tirar algumas informações dela. A primeira é a amplitude. A amplitude, se eu pegar desse ponto aqui, vou até dar um zoom. Se eu pegar desse pontilhado até o ponto A, eu tenho a minha amplitude, ou do pontilhado até meu ponto C. Né? A amplitude, por exemplo, numa onda sonora, é o nosso volume. Quando eu aumento e diminuo o volume da TV, eu estou aumentando e diminuindo essa amplitude do som que está sendo emitido por ela. Então, essa é a primeira amplitude. Aí nós temos o comprimento de onda, que a gente chama esse ponto maior, esse ponto menor de pico, o maior, e vale, o menor, pensando numa montanha mesmo, sabe? Pico e vale. O que é um período? O período é o tempo que a onda gastou para chegar do A até o B. Ok? O comprimento é justamente a distância entre A e B, porque veja que, olha, eu estou aqui em cima, eu desço, eu subo de novo. Quando eu começar a descer, é uma nova onda. Então, uma onda tem esse tamanho daqui, uma onda, né? A propagação são várias ondas. Então, o período é o tempo que eu gasto, o comprimento é essa distância. A frequência é, em um segundo, quantas ondas aconteceram aqui, né? Ou em um minuto, né? Depende, a gente usa mais o segundo, que é o hertz. Então, vocês já viram, vou colocar na 98,3. O que esse número significa? 98,3 MHz, a frequência daquela rádio. 102,9, 105,1. Estou dizendo da frequência. Então, essa rádio, a emissora, manda um sinal de onda nessa frequência. E aí, quando eu sintonizo, a minha antena do rádio vai pegar exatamente aquela frequência, converter aquele sinal eletromagnético da onda num sinal mecânico, que é o som, e aí eu escuto a rádio. Então, essas são as características da onda. Eu consigo, sabendo o comprimento e a frequência, calcular a velocidade, tá, de uma onda. E o contrário também, porque as ondas eletromagnéticas, elas viajam na velocidade da luz. Então essa velocidade fica fixa. Com isso, eu tendo eu calculo o outro. Se eu estou no comprimento, eu calculo a frequência. Se eu tenho a frequência, eu calculo o comprimento. Ou há um som, a velocidade do som no ar é algo constante. E aí também eu consigo fazer essas contas. Né? Então, tendo dois, eu calculo o terceiro aqui, velocidade igual ao comprimento de onda vezes frequência. Esse símbolo, tá, gente? É lambda, uma letra grega. Tomando sempre cuidado com as medidas, né? Velocidade em metros por segundo. Então, esse lambda, que é o comprimento em metro, e frequência em hertz, que é 1 sobre segundo. Tá? 1 no numerador e o segundo no denominador. Quando eu multiplico metro pelo segundo está no denominador, tem justamente metro por segundo. Tem alguns fenômenos que acontecem com as ondas, como a reflexão, né? Que a onda bate numa superfície e volta. A refração, quando ela entra numa superfície diferente e ela muda, então, a sua direção. Então, uma onda que está aqui no ar e entra na água, né? Se eu estou vendo um objeto dentro da água, a luz ali sofreu uma refração, ele não está exatamente onde eu estou vendo.
e interferência quando tem duas ondas e aí elas interferem uma na outra. O que a gente vê, por exemplo, às vezes quando tem um rádio que está pegando mais de uma frequência e dá uns chiados, dá uns problemas assim, né? São as interferências de duas ondas muito próximas ali, uma da outra se encontrando. Ok. Essa é uma. Né, as contas são muito básicas, são muito simples dessa matéria, mas tem muitos fenômenos aqui que aí vão ter perguntas mais teóricas, alguns até envolvendo desenho, mais para frente aqui. Mas não é uma matéria que eu considero muito difícil, não. Então vamos lá. Nessa questão 1, né, ele está falando de animais que emitem um som, esse som bate numa superfície, volta para o ouvido dele e ele entende onde que está essa superfície. Então, como por exemplo, o que ele fala aqui dos morcegos e dos golfinhos. Para quem assistiu a série da Netflix do Demolidor, ouviu o filme, né? O filme é um pouco mais antigo. Do Demolidor, ele usa algo muito parecido também. Ele usa do som para entender onde que estão os objetos ao seu redor, já que ele é cego, né? Então, é uma forma, assim, claro, né, dentro de uma ficção e tudo mais, mas bem legal de ver isso acontecendo. Então, se ele bate numa superfície e volta, é só olhar aqui o que significa algo bater e voltar de uma superfície, você responde sem dificuldade. Na 2, nas ondas sonoras é correto afirmar que elas não podem se propagar, eu falei isso já no vídeo, elas não se propagam onde não tem um meio material. Qual dessas opções não é um meio material, você marca aí e acerta. A 3, então tem essa onda com essa velocidade e esse comprimento, você vai achar a frequência. Gente, beleza, né? Olha só, ele te deu a velocidade, te deu o comprimento e quer achar a frequência. É só substituir na fórmula, passa o comprimento para lá como divisão, você acha a frequência. Você vai achar em quê? Em hertz. Já está tudo certo, né? Metros por segundo, metros, só de jogar na fórmula você acha em hertz. O que é hertz? É 1 sobre segundo. Então, como é que eu acho o período? O período é 1 dividido pela frequência. Então, 1 no numerador, a frequência no denominador, você faz essa divisão, você acha em segundos. Porque se o hertz é 1 sobre segundo, se eu divido isso, o segundo passa a ser o meu numerador e 1 passa a ser o denominador. Só isso. Jogou na fórmula, V igual a lambda vezes F, depois faz 1 dividido por esse valor que você achou. 4 tem essa onda com essa frequência, ela em RPM equivale a. Então isso aqui é 40 sobre segundo, eu quero agora 40 sobre minuto. E aí? Eu sei que 1 minuto tem 60 segundos. Então, é só eu fazer essa conversão. Vai ficar 40 dividido por 1 sobre 60. Né? Faz essa divisão aí na calculadora. Quanto que é 1 dividido por 60? Você vai achar um valor. Você vai fazer 40 dividido por esse valor que você achou. Você acha em RPM. E aqui você vai pesquisar e citar alguns exemplos. Fazem parte do nosso dia a dia. Nesse vídeo eu já citei vários exemplos aí. Só voltar no vídeo que você já tem essas respostas. Vamos seguindo para a semana 4. Aqui vai, ali não só falou o que é reflexão, refração, agora a gente vai compreender isso melhor. Então imagina só, uma onda que está no ar, ela passa, por exemplo, para a água. Veja que ela tem aqui na sua direção, e aí quando ela passa para outro meio, a direção muda um pouco. Esse é o processo, então, da refração. Tá? Uma coisa, gente, muito do dia a dia que trabalha com isso, eu estou usando exatamente neste momento, é o óculos. Né?
O óculos é eu fazendo a luz passar por um meio que não é o ar, né, que é esse vidro. Quando ela passa do ar para o vidro, ela muda um pouquinho a direção. E aí, quando ela entra no meu olho, ela vai entrar na direção que o meu olho vai captar bem. Porque só vindo direto do ar para o meu olho, estava numa direção que não chegava lá onde tinha que chegar, nas células que captam as imagens. Aí eu faço essa correção desse desvio aqui com o meu óculos e aí eu vou enxergar direitinho. Você vê que, é claro, quando inventaram óculos eles não tinham essa noção tão exata, mas hoje a gente sabe que o óculos funciona bem por causa disso. Aqui um exemplo também que vocês podem fazer em casa, né? Olha só, vou até dar um zoom aqui. É, se você coloca um lápis, se você vê que quando quando você está vendo ele no ar, né, esse vidro ele não gera uma reflexão, uma refração, né, grande, que é um vidro comum, né, não é um óculos, algo assim. Então você está vendo ele no ar. Quando ele entra na água, né, que o lápis partiu no meio. Se tirar ele, o lápis está inteiro. Mas tem essa refração, então teve um desvio da luz. A luz que está batendo no lápis e saindo e vindo dos nossos olhos, quando ela sai da água e vai para o ar, ela tem esse desvio. Por isso que a gente vê com essa diferença. Né? Então aqui dá para ver muito bem o fenômeno da refração quando ela sai de um meio para o outro, da água para o ar. E aqui só no ar, normal. Aí. Aqui ele deu um exemplo, se eu faço isso com uma corda de materiais, espessuras diferentes, isso também aconteceria. E dá para fazer algumas contas com isso. Aí vai ter que lembrar lá um pouquinho de trigonometria, né? Seno, é importante dar uma revisada, estudar matemática. Você consegue fazer então umas relações, isso é feito em laboratório, desse índice de refração. Então, o índice de refração do ar, da água, do vácuo, né? E aí você consegue fazer uma relação entre os índices e as velocidades que vai se propagar nesses meios. E essas mudanças de velocidade é o que justamente muda um pouquinho ali a direção da luz quando muda de um meio para o outro. Então você consegue fazer essa relação entre índices, velocidades e o ângulo, né, de incidência. Tá? A gente vai fazer as contas, isso vai ficar mais claro. E a densidade linear das cordas é a massa pelo seu comprimento, você vai usar um pouquinho também. Só disso uma corda mais fina ou mais grossa, mas isso não tem uma aplicação tão direta para o nosso dia a dia igual esses outros aqui tem. Beleza, então vamos dar uma olhadinha, são 3 questões sem tantas contas assim, né? Tem algumas coisas aqui, mas nada muito difícil também não. Vamos olhar o 1 ele vai te dar uma frase e você tem que completar com as palavras certas aqui. Né? A velocidade de propagação, se, aí manteve, alterou, a amplitude se manteve, já que o novo meio é tal. Então, você vai ter que pensar aqui, aconteceu isso que ele fala no primeiro parágrafo, né? Teve uma refração de uma onda mecânica com um novo perfil, a distância entre as duas crises consecutivas tornou-se maior. Vamos lá. Se a velocidade, né, se manteve ou se alterou, é o que vai definir a partir daquela fórmula. Qual fórmula? Essa daqui. Volta. Aí. Gente, gravem essa fórmula. Ela é pequena. Velocidade igual ao comprimento de onda vezes frequência. V igual a lambda F. Tem um mnemônico. V, você lembra de vaca. A letra lambda lembra de lamber. E F você lembra de farinha. Vaca, lambe, farinha. Você nunca mais vai esquecer essa fórmula. A partir dessa fórmula, se ele te falou que seu lambda alterou, aqui,
Ele fala que o lambda alterou, aí ele vai perguntar sobre a frequência e velocidade. Então você vai ter que entender. Olha o que ele te fala. O lambda alterou, a amplitude se manteve e o que ele vai falar? Esse novo meio é mais ou menos refringente. O que é isso? Mais ou menos refringente. É se ele gera uma maior refração ou não. Então, por exemplo, do ar para a água é mais refringente que o ar. Entendeu? Essa que é a ideia aqui. Então você tem que explicar isso de tal forma que não invalide aquela fórmula lá. Aí palavras alterou ou manteve, né? Um altera, o outro se manteve. Né? Qual que vai alterar? Tá vendo que ou os dois se alteram, ou os dois se manteve, ou um altera e o outro manteve. Então qual que vai alterar? A frequência ou a velocidade? Será que um dos dois vai se alterar? Pensa nisso. O lambda alterou. Se o lambda alterou, alguma coisa vai se modificar. Não dá para os dois se manter, já que o lambda se alterou. Tá? Então deixa essa dica aqui. Aí vocês conseguem responder. 2. A figura 3 da leitura dessa semana, vou falar. Figura 3 aqui dessa corda, né? Tem um pulso que vai da corda fina para uma grossa. Então, um fenômeno de refração. Suponha que a onda esteja propagando na corda fina com velocidade tal e esse comprimento. Qual a frequência? Vaca, lama, farinha. Você acha a frequência. Qual o tempo? O tempo é 1 sobre a frequência. Você achou a frequência, 1 dividido pela frequência é o tempo. É transmitida. Qual a frequência da onda na corda nova? Ele fala aqui. Trata de um ponto. Suponha que uma onda se propagando a corda fina com velocidade tal, comprimento vale tal. Ele foi um pouco errado aqui, né? Você tem que usar essa informação da D aqui. Porque, olha, a velocidade na corda fina se alterou, né? Se a velocidade alterou, ou o lambda altera, ou a frequência altera. Né? Então, você entendendo isso, você vai conseguir fazer a questão. Aqui, beleza? Bom, fechamos então, semanas 3 e 4. Você vê que as contas não são tão difíceis. Não, desculpa, tem a questão 3 aqui, pra gente fechar. Tem essa rolha, que fica batendo de 20 em 20 segundos, então a cada 20 segundos gera uma onda nova. E o lambda delas é de 5 centímetros. Aí você tem que achar o período. Bom, o período de quanto em quanto tempo forma uma nova onda. Já está escrito aqui. Descreve o movimento da rolha enquanto a onda passa por ela. A rolha sobe e desce, né, gente? Enquanto a rolha está passando. Quantas oscilações? Então, 1 dividido por 20. E aí a velocidade eu transformo aqui em metro, tá? A velocidade é vaca, lambda, farinha. O lambda vezes o 1 dividido por 20. Então, tranquilo também essa 20 aí. As contas não são difíceis. Eu achei esse patch com poucas ilustrações. Então, às vezes vale a pena vocês pesquisarem aqui no YouTube vídeos que mostrem mesmo a onda fazendo a refração, fazendo a reflexão. Eu acho que o visual neste capítulo ajuda muito. Então, procure algumas imagens e vídeos de onda se propagando aqui na internet que vai ajudar a entender melhor os conceitos, tá? O meu vídeo é só gravando em cima do patch, eu não tenho capacidade de produzir um vídeo de uma onda, mas, gente, tem inúmeros vídeos assim aqui na internet, basta dar uma procurada. Posso colocar na descrição desse vídeo também alguns vídeos mais visuais dessas ondas para vocês entenderem melhor. Então dê uma olhadinha na descrição desse vídeo, que eu vou colocar algumas coisas lá para ajudar. Então, leiam com calma todo o patch,
vejam vídeos e imagens, entendam o que é essa propagação de onda. E aí, no mais, é fazer continhas, assim, não é tão difícil não. Bom, se mesmo assim você ficou com alguma dúvida e é um aluno de alguma das escolas que eu dou aula, pode me procurar pelos meios oficiais que a escola disponibiliza, que aí eu tiro essas dúvidas assim no particular. Beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.